obrigado. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou Ari Medeiros, hoje sócio e diretor de tecnologia da empresa EPFlex. Eu venho desse mercado de ERP aí há 28 anos, completando 29 anos agora em janeiro com o Ernesto. Estivemos juntos aí desde MicroSiga, onde nós trabalhamos o produto Siga, Siga Advanced. Depois, né, essa iniciativa se tornou o que hoje é a TOTUS, aí, onde a gente também participou do processo aí de criação do produto Proteus e outras iniciativas aí. E a ideia é mostrar um pouquinho, a gente como usuários aí do PHP há bastante tempo, buscar um pouquinho, mostrar para vocês a visão que a gente tem aí da criação de classes e métodos, assim, para a gente realmente poder oferecer aí um sistema de gestão no mercado. Inicialmente, né, ou seja, a nossa história vem aí né, do Ernesto, o criador da MicroSiga. Na época do IPO, quando houve a criação da TOTUS, uma das regras que a gente tinha impostas, né, para nós da empresa é que nós não poderíamos ter membros na direção da empresa com mais de 60 anos. E nessa época o Ernesto acabou conquistando aí as férias compulsórias dele, que ele fala tanto, né, em todos os eventos. E como todo mundo conhece a biografia do Ernesto, um homem cheio de energia e produzindo todo o tempo, né, um viciado em trabalho, assim, ele não conseguiu e nem hora nenhuma pensou em não ter uma nova iniciativa. E aí ele começou a trabalhar a ideia de se criar alguma coisa em cloud, ou seja, a cloud ainda era algo incipiente, né? Começava a se falar em cloud nesse momento, a gente não sabia exatamente do que se tratava, fomos estudar, fomos entender esse ambiente, e quando o Ernesto apresentou essa ideia dentro da própria TOTUS ali, para que se criasse uma nova iniciativa no grupo, pensando em cloud, essa ideia foi, na época, totalmente desacreditada. Ou seja, ninguém, toda a diretoria da empresa em massa, acreditando que jamais uma empresa colocaria os seus dados num ambiente de nuvem, a questão de segurança, acesso, ainda existia um preconceito muito grande nesse ambiente. E como a ideia foi desacreditada, o Ernesto falou, tá bom, então eu vou criar uma empresa e vou criar um produto, porque eu realmente acredito que esse é o futuro, né, dos ERPs, ou seja, essa questão de gestão de ambientes, as empresas preocupadas com configuração de servidores e uma complexidade toda que acabava perdendo o foco da atividade principal da empresa. Então, em 2008, o Ernesto lançou a primeira versão do ERPFlex, era, na época, o primeiro ERP 100% cloud do Brasil. Nós optamos pelo desenvolvimento da época, ou seja, já desde a primeira versão, nós adotamos o PHP como linguagem para todas as rotinas do back-office desse ERP. E criamos a interface do usuário, a interface com o usuário na época, usando o Adobe Flex. O que para nós fazia muito sentido naquele momento, ou seja, a gente, primeiro que se assemelhava muito com as linguagens que os programadores utilizavam na época, né, aquela questão de desenhar as telas, muito parecidos com o que era um Visual Basic, o que era um Delphi, né, na época que se usava muito da Borland. Então, a gente acabava encontrando as semelhanças dos ambientes que a gente estava acostumado para o desenvolvimento web. Então, o Flex, na época, fez muito sentido para a gente.
Era uma curva de aprendizado muito simples, onde a gente conseguia produzir com velocidade e com agilidade conteúdo para a web. Mas, né, nem tudo flores. Em 2014, o cenário mudou completamente quando a Adobe anunciou o fim da tecnologia Flash, né, na qual o Flex estava baseado. Né? O mercado especulou muito, né? No final, a versão oficial dessa descontinuidade acabou sendo a performance, o quanto o consumo de bateria em dispositivos móveis, sendo que, na verdade, a gente não acredita muito nessa justificativa, né? O que a gente vê muito claro é que o Flex, por características, ele é muito parecido com, né, uma analogia, um executável com as suas DLLs, ou seja, você trabalha com essas cargas dinâmicas, o que permitia facilmente que você implementasse uma store dentro do seu aplicativo, ou seja, você poderia criar conteúdos e que você ofereceria esse conteúdo para a sua base de usuários, e isso sem passar pelo controle e principalmente pela tarifação de uma Apple Store ou de uma Google Play. Um fato semelhante a gente acabou de ver aí, que foi o banimento de plataformas de game, tanto da Apple Store como da Google Play, justamente porque essas plataformas de game estavam comercializando conteúdo sem passar pelo esquema das stores, né, das grandes stores. Então, assim, a gente vê muito claro que esse fim foi realmente uma questão comercial e passa meio longe dessa questão técnica. Nesse mesmo contexto, ou seja, a gente já tinha ali esse cenário de fim do Flex e Flash, mas nesse mesmo momento, nós estávamos recebendo ali um aporte significativo de capital de uma empresa, de um sócio que entrou na RP Flex com a gente, com esse aporte. Fizemos uma estratégia bastante agressiva aí nesse momento de marketing e estávamos ali chegando a uma base de 2.000 empresas usuárias, ou seja, um crescimento muito expressivo para a gente. E com esses novos usuários, naturalmente, surgiam para a gente uma série de demandas desse cliente. A nossa base cresce e, comercialmente, para atingir determinados mercados, a gente acabou investindo muita energia nas funcionalidades do sistema, na abrangência sistêmica do ERP Flex. Foi uma fase onde realmente a gente estava com foco total em aumentar a nossa cobertura sistêmica. E, ao mesmo tempo, a gente tinha a necessidade de escrever uma nova interface para o sistema. A gente já sabia, não sabíamos quando, né? Ainda não tinha um cenário claro de quando se daria o fim do Flex, mas a gente já tinha claro que precisávamos organizar esse movimento. E aí nós chegamos à conclusão que nós precisamos de um novo RP Flex, né? Ou seja, a nossa decisão nesse momento foi: vamos criar uma nova versão do nosso produto. A criação desse novo RP Flex, a gente tinha, claro, ali nós fomos pautando ali quais eram os nossos grandes desafios para a gente vencer nesse projeto. O primeiro grande desafio era como manter duas versões do produto, ou seja, continuar evoluindo a versão Flex e, ao mesmo tempo, o novo projeto precisava nascer. E a gente, por experiências aí, por vidas passadas, ou vida pregressa, né, o nosso histórico aí, os outros trabalhos que a gente desenvolveu, a gente não conseguia nunca acreditar numa ruptura total, em dizer, não, eu paro uma determinada versão e começo uma nova, porque a gente sabe que no meio desse processo tem muita interferência de ações
comerciais realmente, ou seja, movimentos que a gente tinha que fazer dentro do sistema para atender determinadas demandas comerciais, e tudo isso, naturalmente, eu não tinha um novo produto, eu tinha que fazer isso no conteúdo que eu tinha Flex, e já transferir isso para o projeto novo. Como é que a gente ia trabalhar esses dois produtos ao mesmo tempo e garantir que tudo que eu fizesse no Flex se refletisse já no novo projeto do RP Flex. Nós precisávamos obrigatoriamente assim de uma plataforma, de algo de baixa complexidade, ou seja, a gente queria uma alta produtividade. Uma coisa que o Ernesto, eu sempre acreditamos, é que os nossos programadores, ali a nossa equipe de programação, nós sempre dividimos de uma maneira muito clara, uma equipe de tecnologia, essa sim, focada em assuntos de baixo nível ali da programação, a estrutura de servidores, toda a infraestrutura de código, mas a nossa equipe de sistemas sempre foram focadas em ser especialistas na produção de sistemas, ou seja, já é um ambiente extremamente complexo quando a gente fala, por exemplo, de tributação no Brasil, de dominar todos esses passos, né, legais e que a nossa legislação nos obriga, para ainda ter toda a preocupação com a alocação de memória, com ponteiros e tudo mais. Então, a gente sempre procurou ter modelos bem claros de programação para que a nossa equipe de sistemas fossem especialistas em cada um dos sistemas que eles desenvolvem e que deixassem essa questão de infraestrutura tecnológica para uma equipe de tecnologia focada nesses assuntos. Uma outra questão para a gente muito importante era a performance e a escalabilidade dessa solução adotada. Né? A gente já vinha com uma base crescente. Nesse momento, né, a gente estava já entendendo bem o que era o cloud e tudo mais, e a gente sabia que parte das atividades que a gente realizava no front-end da aplicação, que o Flex permitia isso para a gente, teriam que passar a ser desempenhadas por esse framework, por esse código que estaria rodando nos servidores, e isso podia trazer um impacto para a gente na questão de performance e escalabilidade. Né? Nessa época de migração, a gente vinha de um modelo cloud, mas onde a gente tinha um servidor dedicado, rodando na época na local web, onde eu tinha todos os meus clientes atendendo dentro de uma máquina, né, uma grande máquina ali, e a gente já queria também romper esse modelo, passar a trabalhar com esquema de balanceamento de carga, com um número variável de servidores em função de carga, movimento. A gente já falava e já queria trazer essas características para a nossa infraestrutura. Então, era algo muito importante para a gente, como é que a gente ia trabalhar essa questão de escalabilidade e a performance como um todo desse ambiente novo que a gente estava propondo. Uma outra coisa muito importante para a gente, ou seja, desde o começo do RP Flex, nós nos posicionamos como um sistema que seria uma plataforma de entrada para esse público de RP. Então, a gente sempre trabalhou com uma proposta de valores muito agressiva, e qualquer movimento que a gente fizesse na nossa infraestrutura que aumentasse... só um segundinho, por favor. Foi um probleminha elétrico aqui, já resolvido. Qualquer variável que a gente introduzisse nesse ambiente poderia significar a quebra desse equilíbrio, né, da rentabilidade dessa operação. Hoje, por exemplo, todas as empresas que estão em cloud estão vivendo um momento bastante delicado, né, com essa disparada do dólar que nós tivemos,
basicamente, nos últimos anos, o que a gente viu foi um custo de infraestrutura se multiplicando 3 vezes, onde a gente não consegue acompanhar nossas propostas de preço nessa mesma proporção. Então, hoje, a realidade desse mercado cloud, a questão custo do que a gente está implementando é algo que sempre tem que ser levado em consideração, o quanto isso consome de recursos, como é que eu equilibro, né, os nossos custos de infraestrutura com os serviços que a gente oferece para os nossos clientes. E outra coisa que era extremamente importante para a gente é que esse ambiente do novo Repeflex teria obrigatoriamente que ter um alto nível de personalização. Mesmo falando no mercado de entry-level, né, de pequenas empresas entrando, que era a nossa proposta da época, uma empresa ela é pequena, mas isso não a torna menos complexa, né? Ou seja, a realidade das empresas, os seus diferenciais, os clientes todos queriam ver o sistema com a cara do negócio dele, ou seja, então a gente sempre tinha muito claro que o sucesso dessa plataforma dependeria fatalmente do quanto a gente conseguiria fazer com que esse ambiente fosse personalizável e customizável para as necessidades dos nossos clientes. E aí nós, né, com todas essas premissas, com todos esses pontos de atenção que a gente tinha elencado muito claro, nós partimos aí para a criação da plataforma RPFlex. Na nossa análise, ou seja, o PHP naturalmente já vinha com a gente, já era a nossa opção, todo o nosso back-office já estava ali, e nós incorporamos aí para esse ambiente o HTML5 e JavaScript para a criação da nova interface desse sistema. Quando a gente fala de JavaScript, isso por si só já rende um capítulo à parte, que inclusive ontem, durante a apresentação do Ernesto, foi uma pergunta bastante recorrente ali das pessoas. Qual framework JavaScript vocês estão utilizando? E aí, de novo, a gente usando a experiência, tudo que nós desenvolvemos, a gente tem muito claro que o que nós fazemos não é só tecnologia pura. A gente trabalha com tecnologia aplicada a negócios, ou seja, o nosso objetivo é negócio, é uma empresa. E essa perseguição, né, ou seja, quando nós começamos a plataforma, não se falava de nenhum framework. O JavaScript, a gente usava ele como foi especificado naquela época. Aí, das primeiras linhas, os primeiros testes que nós fizemos, nós vimos ali a criação do jQuery. O jQuery foi revolucionário naquela época, principalmente, lembro bem do comentário do Ernesto, né, que ele falava, poxa, mas escrever com jQuery parece que a gente está escrevendo telegrama, né, economizando palavras e tudo. E o objetivo do jQuery realmente era um código produtivo, né? Eliminar aquela questão do JavaScript, você fazer uma seleção de um elemento do DOM, aí isso volta uma lista de elementos, todas essas interações em listas, o jQuery tratava de uma maneira muito objetiva, muito rápida e um ganho de produtividade muito grande. Mas, ao longo desse processo, vieram outros frameworks de mercado, né? Ou seja, a gente estava ali, começamos com o JavaScript, aí veio o jQuery, fez todo sentido incorporá-lo, mas logo em seguida você começava a ouvir falar de outros frameworks. Puxa, o Angular veio com uma força enorme, logo em seguida Vue, e aí por diante, uma série de frameworks. A questão é uma só, nesse processo, se a gente for sempre tentar, e primeiro que cada um se adapta de uma maneira diferente, né? Então, a gente tem outras figuras, por exemplo, que eu vou até mostrar aqui um pouquinho, que fazem com que o Angular, por exemplo, perca muito do sentido, né? A gente resolveu a questão de templates e conteúdo dinâmico de uma outra forma, e quando apareceu o Angular, a gente acabou olhando e falando, poxa, não faz sentido nesse momento.
E essa busca, né, é algo que sempre é recorrente quando a gente conversa. Ah, mas vocês estão usando determinada tecnologia que o mercado da tecnologia pura trata como algo inovador, algo muito interessante, o que não deixa de ser verdade, pode até ser, mas quando você fala disso aplicado ao seu negócio, ou seja, o que significa todo esse processo de reescrita, ou seja, eu nem cheguei no fim de um ciclo, eu já volto para o início de novo, e fatalmente, quando a gente chegar no fim, uma nova... surgiu um novo framework, surgiu uma nova tecnologia. Então, o que a gente faz é gradativamente tentar ir incorporando todas as figuras que a gente vê de tecnologia, mas que façam sentido na nossa aplicação de negócio. A primeira coisa que nós adotamos na plataforma, na nova plataforma do RP Flex, foi uma interface híbrida. Ou seja, quando a gente fala de Flex, deixa eu botar aqui uma telinha do Flex, o Flex tem um conceito muito semelhante a um binário, a um executável, né? Vamos pensar num executável que me dá o conceito de aplicação, ou seja, ele instanciou todo um aplicativo, e dentro deles você vai fazendo essas cargas dinâmicas dos módulos ali, ou seja, eu vou trazer o cadastro de cliente, eu vou instanciar o meu faturamento, eu vou instanciar a minha página do contas a pagar, só que eu sempre tenho no Flex um conceito de aplicação. Então, por exemplo, os parâmetros desse usuário, as permissões de uso desse usuário, todas essas figuras ficavam dentro desse application. E eu ia, conforme você vai instanciando esses programas, né, o faturamento, o financeiro, a todo momento você pode consultar a sua aplicação e saber que parâmetro está setado, quem é o usuário, qual é o perfil. E quando a gente fala de uma implementação HTML, essas páginas são renderizadas páginas a páginas, e essa questão de contextualização tem que ser tratado de um modo totalmente diferente, abordagem totalmente diferente. Então, a primeira implementação que nós fizemos do NIL, na verdade, foi um modelo híbrido, onde nós substituímos aquela figura da aplicação por um ambiente por HTML realmente, ou seja, isso batia no nosso servidor, ele renderizava esse HTML, e volta para a estação, e dentro dele a gente instanciava o módulo Flex desejado para o usuário. Dessa forma, isso permitiu que a gente validasse toda a infraestrutura que era nova, né, sem entrar na questão de conteúdo sistêmico. Então, nesse momento, a gente conseguia validar toda a questão de perfis de usuário, os menus de cada usuário de acordo com o seu perfil, as permissões de acesso que cada um tem, toda essa questão de segurança e infraestrutura, nós validamos sem ter que fazer uma ruptura total, ou seja, botar uma nova versão do sistema. Eu continuei consumindo os objetos Flex que a gente tinha, mas passamos a ter o ambiente já em HTML. Então, isso para a gente ajudou muito toda essa questão de maturar esse código que era novo para a gente, essa infraestrutura de servir essas páginas, perfis e tudo mais, que esse código passou, ele saiu do Flex e passou a estar nessa camada PHP da nossa aplicação. Quando a gente passou, ou seja, eu já comentei aqui que a gente vinha de um servidor grande no ambiente cloud, e a gente queria passar, ou seja, nesse momento de se criar a plataforma do RP Flex, a gente já queria também, não só queria, a gente precisava nesse momento, para dar a escala que a gente precisava para o nosso negócio, trabalhar com um balanceamento de carga de servidores. E aí a gente cai em características aqui, todos desenvolvedores PHP, né? A gente sabe que para fazer isso, obrigatoriamente, eu teria que mexer com a questão de session do PHP, ou seja, tudo variáveis que a gente mantinha no application do Flex, elas naturalmente tiveram que passar por uma session
né, se tratando de servir HTML puro. E nesse momento, quando a gente tinha um servidor só, eu não tinha nenhum tipo de performance penalty trabalhando com as sessions, perfeito, mas no momento que a gente foi para um balanceamento de carga, as alternativas que a gente encontrou de gerenciamento de sessão, a maioria delas passava obrigatoriamente por um banco de dados. Isso impôs um performance penalty muito grande para a gente, né? Essa carga, esse gerenciamento de sessões, ele pesava, quando a gente fazia um profiling da nossa aplicação, a gente via que gastava um tempo muito importante na carga dessas páginas, recuperando esses dados da sessão. Então, para isso, ou seja, a única peça de infraestrutura que nós temos hoje, de nossa criação realmente, ou seja, que não está no PHP, que está num desenvolvimento fora dessa plataforma, é o nosso Session Manager, que a gente usou o conhecimento que a gente já trazia de criação de software de infraestrutura. Então, nós criamos um servidor C++, que hoje roda, ele é multiplataforma, mas hoje está em servidores Linux rodando na Amazon, que faz o gerenciamento. É uma grande área de memória compartilhada por socket ali que nós criamos, e conseguimos realmente ter uma performance muito próxima do gerenciamento natural de sessão do PHP, só que isso atendendo aí essa demanda de vários servidores distribuídos aí, solicitando esses dados de sessão. Um outro ponto que para nós, quando a gente começou a desenhar o projeto, se mostrou muito importante, era um engine de templates. E realmente a ideia de reinventar a roda é algo que a gente procura nunca fazer, né? Nós fomos olhar os frameworks de mercado, o que ofereciam nessa questão de template, analisamos muito de perto o engine de templates do Zend Framework, que era amplamente utilizado no mercado nessa época, vimos algumas alternativas. Só que, como toda solução ampla e generalista, né, ou seja, ele se propõe a fazer muitas coisas, é um engine extremamente completo, só que por ele ser muito completo, ele acabava oferecendo mais do que a gente ia precisar, do que a nossa necessidade, que era muito objetiva, a gente tinha muito claro o que a gente precisava. A gente só precisava, naquele momento, de substituição de variáveis dentro do template, variáveis condicionais, né? E se a minha variável for esse valor, mostra esse código HTML ou não, e os loops de interação, loops for each, onde eu vou repetindo blocos de HTML conforme um array que eu recebi na montagem do template. Essa era a funcionalidade que a gente precisava. E os frameworks de mercado ofereciam muito mais, só que traziam uma carga muito maior na performance do nosso produto em função de toda essa funcionalidade que ele oferecia e que a gente não consumia. Então, nesse momento também nós acabamos criando um engine de template muito objetivo para a nossa necessidade. Mostrar um pouquinho para vocês aqui, só para terem uma ideia, ou seja, na verdade eu carrego um HTML e passo variáveis para ele. E o retorno disso é essa página, esse HTML renderizado com esse conteúdo dinâmico, com essas variáveis dinâmicas. E outro ponto que a gente trabalhou muito forte na plataforma, ou seja, tudo que a gente faz dentro da plataforma está baseado no modelo de metadados. Esse modelo, naturalmente, vem também da experiência, tanto minha quanto do Ernesto, nas outras iniciativas que nós participamos, né? Que é a representação de cada tabela que a gente tem para que eu possa mostrar esses dados para o usuário e oferecer funcionalidades para o usuário baseado nessas características que eu aponto no modelo de metadados. Então, por exemplo, aqui uma entidade bem pequenininha, bem simples, só para dar uma ideia do que é o nosso gerenciador de metadados.
Eu descrevo coluna por coluna dessa tabela. Aqui eu indico se ele é uma tabela, se ele é uma view do banco, ou até se ele é uma função que eu executo no meu back-office e devolve dados. Ou seja, ali eu posso fazer, por exemplo, um modelo de metadados que ele esteja baseado numa API. Por exemplo, eu vou buscar esse dado num sistema de terceiros. Mas quando chega para dentro do RPFlex, como ele passou por essa camada de metadados, eu vou enxergá-lo como uma tabela e vou acessá-lo como uma tabela. E outra questão muito importante aqui é toda a questão dos relacionamentos que essa tabela tem. Eu aqui também indico como cada uma tabela se relaciona com outra. Eu consigo, através desse modelo de metadados, desenhar um MER de todo o RPFlex, porque eu tenho todas as ligações aqui. Um campo, por exemplo, aqui que eu indico qual é o tipo dele, que metadados, por exemplo, aqui, por exemplo, é um tipo que a gente usa muito, que ele é o ID de um outro metadado, né, que a gente chama de select box aqui. Eu vou mostrar ele trabalhando, inclusive. Mas, então eu digo, como eu vou buscar aqui o ID de uma terceira tabela, ele me diz de qual metadados eu estou selecionando esses dados, se eu quero que essa coluna apareça num browser, se ela é visível na tela, não é, preenchimento obrigatório, e por aí vai. Eu vou desenhando aqui todas as características dessa tabela. E nós fizemos a criação de diversos componentes, tá? Ou seja, para a gente, algumas tarefas que a gente queria evitar de toda forma a repetição desses códigos, né? Porque acabava, você pega, por exemplo, um componente de seleção de produto, ele vai existir em diversos pontos do sistema. Então, a gente já, antes de produzir realmente o New RPFlex, a gente já trabalhou na criação desses componentes para garantir essa uniformidade do código. E foram vários componentes. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho. Mostrando essa aqui, seria a nossa tela de orçamentos, por exemplo, no New, no RPFlex. E aqui que eu falei, aquele caso de um select box, né, um componente para seleção de outras entidades, outros metadados do sistema. É um componente que me permite uma busca, aqui, por exemplo, uma busca de clientes, eu começo a digitar as características de cliente, ele já me filtra, eu posso vir e fazer uma seleção, e já tenho internamente, quando eu peço conteúdo desse input na tela, ele vai me devolver o ID desse cliente selecionado. E outras características, né? Combinando aquele modelo de metadados, eu consigo, por exemplo, fazer uma busca avançada, onde, na verdade, o que eu fiz aqui foi instanciar a minha tela de cadastro de clientes, de seleção de clientes, dentro de um outro contexto, né? Eu estava na tela do orçamento e aqui eu estou instanciando a minha tela de clientes aqui. E o framework se encarrega de sentir em que momento essa tela está sendo apresentada. Então, se ele apresenta os detalhes de menu, a barra de botões superior aqui, no caso do componente, você vê que ele elimina, ele não apresenta menus e apresenta uma barra inferior para que eu faça a seleção dos registros, um duplo clique vira a seleção. Isso tudo é o componente sentindo em que contexto ele está rodando. Até o ponto de eu dizer, não, é um cliente novo que eu estou atendendo, eu posso instanciar o cadastramento de um novo cliente aqui. Então, é realmente combinando toda essa questão dos objetos, né, das classes bem definidas, e todos os nossos componentes sistêmicos serem derivados dessas classes, permite que a gente faça o uso em determinados momentos, né, em momentos diferentes do sistema, que ele se comporte sensível ao contexto, né, que ele está sendo apresentado.
Um outro componente que a gente usa muito, que é um assunto complexo para a gente, deixa eu só preencher um cliente aqui. Pega, por exemplo, a questão de seleção de um produto. Na verdade, quando a gente fala qual produto eu estou vendendo, é uma entidade sistemicamente extremamente complexa, porque a manipulação de um produto implica para mim não só o produto, mas as variantes desse produto, né? No mercado, muita gente se refere a isso como grade de produtos, né? Ou seja, a que cores, que tamanhos, ou seja, porque quando eu estou vendendo, eu preciso selecionar qual a variação desse produto eu estou vendendo, e não só essa questão de variações, né? Quando a gente fala de produtos, a gente tem a questão de armazéns, um outro componente que já está ligado a esse componente de seleção de produtos, por exemplo, o componente que trata questões de qual armazém, em que local físico está armazenado esse produto, e essas características se repetem em diversas telas do sistema, né? Se você for ver numa tela de faturamento, eu tenho essa seleção, numa tela de ordem de serviço, eu tenho a ordem de produção, eu tenho essa seleção, e aí por diante. E, várias vezes, o contexto totalmente importante, né, para o componente. Se eu estou selecionando num orçamento, eu estou falando da saída de um produto. Então, de qual armazém esse produto vai sair. Quando eu estou no contexto de uma compra, por exemplo, isso é a entrada num armazém. Então, a inteligência desses componentes é fundamental para que a gente não tenha a repetição desses códigos em cada uma dessas rotinas, né? Você pega na rotina de faturamento um tratamento de lote, e na rotina de compra um outro tratamento. Então, tudo isso está dentro do componente e os pontos de alteração, de correções, em um lugar só do sistema. Isso garante para a gente uma homogeneidade de código aí que é extremamente importante para a gente. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, a gente tem aqui um overview dos componentes. Outra questão que era muito importante para a gente era a questão de padronização. A gente vinha, né, lembrando aí, a gente vinha de uma tecnologia flex, onde cada tela era desenhada, né? Eu ia fazer ali a rotina do faturamento, ele me dava uma tela em branco, um canvas em branco, e eu vou arrastando componentes para dentro dessa tela, os inputs, os checkboxes, os elementos gráficos aí dessa tela. E isso acabava fazendo com que depois, passado um tempo, a gente olhava uma tela do sistema e sabia até qual foi o programador que fez, porque como cada um era responsável pelo seu desenho, por mais que a gente tentasse ditar um padrão, você acabava tendo assinaturas e preferências pessoais aí no código, o que era muito contra, né, o nosso objetivo ali, que era a cultura do cliente. Ele aprendeu a usar uma tela, já sabe usar, né, por comparação, ele já sabe usar as outras telas do sistema, e a gente realmente precisava disso muito forte. Então, a gente trabalhou muito na questão de padronização. Então, se você olhar uma tela muito simples nossa, uma entidade muito simples, que é uma entidade de um cadastro de transportadoras, por exemplo, que ele basicamente é só alguns campos, né, de um registro, e você comparar com uma entidade muito mais complexa, que seria de orçamentos, por exemplo, por todo mundo se derivar das mesmas classes, eu consigo garantir homogeneidade entre todas essas telas, ou seja, todos os botões estão dispostos no mesmo lugar, a pesquisa de elementos de tela no mesmo lugar, o look and feel todo da aplicação consistente entre as diversas telas do nosso produto. Mostrar para vocês só um pouquinho aqui do que são os nossos, né, o que a gente fala dessas classes, só para dar uma ideia para você. A questão aqui não é
entrar profundamente nesses... Deixa eu só mostrar um pouquinho para vocês aqui. Quando eu falei daquela entidade extremamente simples, que é o nosso cadastro de transportadoras, por exemplo, você vê que a parte de construção dele, nós estamos falando aqui só de algumas linhas, e ele já sabe absolutamente se construir. Então, basicamente, aqui ele está setando o título da página, dizendo que tem uma ação de insert, que tem uma ação de edição, uma ação de deleção, e que o HTML dessa tela, depois eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de editor de layout aqui, está baseado, qual é o template, qual é aquele nosso metadados que ele está tratando, e com essas informações ele já consegue oferecer uma série de funcionalidades. Então você vê que essa entidade, olha, é um programa extremamente pequeno, onde eu consigo, em função do modelo, como o modelo já herda muita funcionalidade, eu consigo resolver com um esforço de programação muito pequeno. Em comparação, se eu for olhar os exemplos complexos, né, os dois mais complexos que a gente tem hoje são as telas de orçamento e faturamento, vamos dizer assim, em termos de funcionalidade. Aqui, olha, se eu pegar o início do construtor, você vai ver que tem as mesmas figuras que você viu no mais simples, só que eu vou usando mais funcionalidade do framework. Por exemplo, no orçamento, ele tem a questão dos itens, né, de conjuntos de itens. Um orçamento tem os itens físicos, né, que itens eu estou vendendo, ele tem os itens financeiros, né, ou seja, como eu estou vendendo lá em N parcelas, toda a descrição desses itens financeiros. Então, nos nossos modelos, eu posso ter um master e N detalhes, N conjuntos de detalhes que o ambiente vai tratando. Até questões de tela, por exemplo, aqui na tela de um orçamento, vocês verem, ele tem um filtro de datas ali. Então, aqui eu estabeleço esses filtros. Eu tenho a questão de coluna de status, né, com imagens que me digam como tá, que são as legendas, né, que a gente chama nos grids ali, que me diz se esse orçamento é um orçamento geral, um orçamento avançado, se ele está vencido. Então, visualmente, eu tenho uma legenda e aqui eu sinalizo para o framework que classe HTML eu boto em cada uma das legendas. A condição, aqui, muita coisa condicional em função de parâmetros, né? Imagina que é um sistema com uma abrangência muito grande, a gente atende diversos tipos de cliente, diversos segmentos, mercados distintos. Então, aqui eu tenho várias funcionalidades que o cliente pode ligar ou desligar através de parâmetros. Isso se reflete também na criação de cada uma das telas. E por aí vai, você vê que é um construtor mais extenso, inclusive aqui, engine de aprovação de processos e tudo mais, que já estão no framework, eu só preciso configurá-lo e tudo isso roda a partir de um construtor. Vamos voltar aqui para a nossa... E outra questão muito importante para a gente, com a utilização de um modelo forte, ou seja, se todos os meus programas vierem derivados das minhas classes básicas, né, das classes base do projeto, eu consigo garantir que todas as telas do sistema têm um conjunto de funcionalidades, que a gente chama de commodities, né, que são extremamente importantes para o usuário, e que acabavam, e que a gente já quis contemplar no nível da plataforma. Quando a gente vinha da versão Flex, era comum a gente implementar uma nova funcionalidade, por exemplo, um gerador de relatórios ali. Nós criamos essa função, uma função padrão, que todos os programadores podiam consumir, só que num determinado momento a gente tinha aqui nos programas, como nem tudo vinha, né, no caso do Flex, eu não tinha essa figura, né, de um objeto
que eu herdava todas as minhas telas. Então, por não ter essa figura, a gente tinha que entrar programa a programa e acrescentar um botão que chamava essa função do gerador de relatórios, por exemplo. Então, cada tela minha, o programador precisava entrar, colocar o botãozinho imprimir e direcionar o action desse botão para essa função, vamos dizer, para essa biblioteca de funções que a gente criou. Só que exigia, né, obrigatoriamente, essa intervenção em cada um dos programas. Custo, tempo e erro, né? Quando a gente fala dessas mexidas grandes e tudo, um esforço muito grande de controle de qualidade e tudo mais. Ao passo que hoje, como o nosso modelo está 100% amarrado nessas classes, ou seja, todo o meu programa é derivado obrigatoriamente ou da nossa classe de Master Detail, ou da nossa classe de Consulta Drill Down, né, eles nascem dessas duas classes, eu consigo garantir que essas classes deem todas essas funcionalidades padrões, ou alterar uma grande funcionalidade, criar uma nova com impacto zero em qualquer linha de programa. E uma coisa interessante é que eu testo essa funcionalidade em um programa, eu sei que ela vai funcionar da mesma forma, independente de qual programa chamador, né, dessa funcionalidade. Vou dar uma passadinha básica para vocês aqui nessas funcionalidades padrões. Pega, por exemplo, em qualquer tela que a gente apresenta, o usuário pode selecionar quais colunas para a empresa dele faz sentido mostrar nos grids ou não. Isso parece algo simples, mas quando a gente tinha a versão Flex, uma das coisas mais comuns que tinham para a gente é o cliente nos pedir para a inclusão de uma determinada coluna, coluna essa que não fazia sentido para outras empresas. Então, a gente sempre teve muito em mente essa questão da personalização do ambiente aqui, quando a gente começou a plataforma do Neo. Eu tinha mostrado para vocês a questão no código ali, que tinha um layout editor, ou seja, todas as telas do nosso sistema permitem que o administrador, né, um perfil administrador, altere o layout das telas. Seja para mudar a ordem dos controles, para que, sei lá, para que a tela siga o mesmo controle do documento que a pessoa que está digitando ali está seguindo. Como isso é orientado a objeto, quando a gente nasceu essa questão dos editores de layout, a gente já pensou que isso seria uma camada, por exemplo, que a gente usaria para localização do software. Então, hoje eu posso ter um perfil em espanhol e um perfil em português, por exemplo, é totalmente possível dentro da plataforma. E a questão de, quando a gente fala no RP, se a gente pegar uma tela de um cadastro de clientes, por exemplo, a gente tem uma enormidade de propriedades desse cliente, de campos na tela, que nem sempre se adaptam a todos os mercados, né? Ou seja, pego, por exemplo, ali a gente tem algumas características, né, do cadastro de produtos, por exemplo, que só se aplicam para indústrias químicas e não se aplicam para outros mercados. Você tem algumas características ali que elas são típicas de quem revende veículos, por exemplo, o número do chassis, esse tipo de coisa, que não importam para outros. Então, a qualquer momento, eu posso criar templates de visão aqui, tirando campos de visualização e assumindo, por exemplo, valores default para o preenchimento desse campo. Ou seja, um determinado campo que eu digo, não, aqui na nossa empresa a gente sempre vai botar o tipo de operação igual a esse conteúdo. Então, eu já tiro ele de visualização e digo que o valor de preenchimento desse campo é o conteúdo desejado, e a partir daí ele nem aparece na tela para o usuário, não polui a tela para o usuário, passa uma sensação de um sistema mais leve, mais simples de ser utilizado, e garante que o dado vai ser gravado exatamente como ele precisa, porque ele está oculto, mas com conteúdo default, por exemplo. Essa é a função principal desse layout, desse editor de layouts, né?
Um outro ponto que a gente trabalhou muito forte nessas funcionalidades commodities aí do ambiente é a questão de relatórios, né, a extração de informações do sistema. Então, vocês lembram ali que a gente falou dos metadados, por exemplo? Esse aqui é um grande exemplo dos metadados trabalhando. Eu consigo, nessas telas aqui, trazer todas as colunas da tabela, eu consigo trazer as colunas de tabelas que são relacionadas, então ele me traz todos os relacionamentos também, e com base nas informações dos metadados, eu consigo gerar agrupamentos, filtros, setar todo o relatório e a saída dele para um PDF. Inclusive, a capacidade de exportar dados aqui para um formato OpenDoc, para um XLS de um Excel. Então, essa questão bem resolvida aqui de trazer a extração de dados do sistema. Não só nessa forma colunar, mas nós também criamos aqui um gerador de formulários, por exemplo, que está disponível em todas as telas do sistema, tanto nas mais simples como nas mais complexas. Aqui, por exemplo, é naquela entidade complexa, né, do orçamento. Então, você pode ver que eu tenho conjuntos de itens. Quando eu falei que eu tenho um conjunto de itens físicos, eles estão aqui, olha, o produto, tenho aqui o conjunto de itens financeiros, ou seja, quais as formas de pagamento, parcelas e tudo mais, e é um gerador que me dá uma possibilidade aqui imensa de produzir saída nessa visão de formulários. Além disso, nesse mesmo editor, que a gente chama de FlexPrint, né, esse editor de impressões, a gente tem a saída no formato de documentos, ou seja, ele não tem a visão de uma folha como seria um formulário, ele tem a visão contínua de um documento com quebra de páginas. Imagina que eu vou fazer a emissão de um contrato, por exemplo, e que me permite ir tratando variáveis, por exemplo, onde ali eu tenho a data, eu inseri uma fórmula ali e disse que aqui eu quero o extenso da data, então ele já trouxe para mim, assim como o nome do usuário aqui, ele está pegando do registro corrente, me trazendo o nome, poderia imprimir, segue abaixo a confirmação do seu pedido, descrever os itens, ou seja, é uma ferramenta extremamente, com um número muito grande de possibilidades aí para a criação desses documentos. E esse mesmo gerador também, a gente criou uma derivação dessa classe, justamente para tratar também a questão de etiquetas térmicas, que era algo que os nossos clientes solicitavam muito, cada um com o seu layout. E essas implementações para cada um dos clientes, a gente realmente precisa cada vez mais da figura desses editores, para que essas atividades não dependam de um programador, que ela possa ser feita pelo próprio cliente ou por um analista de suporte nosso dentro da estrutura do cliente, atendendo a demanda de cada um dos clientes, as necessidades individuais de cada um deles. E o outro ponto, né, que a gente tratou com muita dedicação quando a gente criou a plataforma, é essa questão de permitir customizações, personalizações dentro do nosso ambiente. Então, aqui, né, pegar um exemplo, por exemplo, tem uma entidade bem pequenininha aqui, que é um cadastro de terceiros, por exemplo. Imagina que o meu cliente quer usar essa informação para imprimir uma etiqueta, por exemplo, cada vez que esse terceiro vem visitar a empresa, mas ele não quer só os dados, ele quer uma foto desse terceiro, e eu não tenho isso no nosso sistema, né? O nosso sistema não contempla essa imagem, por padrão, não contempla uma imagem nesse cadastro de terceiros, e é algo que seria uma necessidade bem específica de um determinado cliente. Não faria sentido eu criar uma... lembrem que a gente está no ambiente cloud, multi-tenant, né? Ou seja, eu tenho um grande banco de dados que atende a todos os nossos clientes, né? Com essa questão de isolamento entre tenants e tudo mais.
Então, não faria sentido eu criar uma coluna numa tabela para atender, para onerar toda a base de clientes, atendendo a demanda de um único cliente. Isso tem que ser endereçado de uma outra maneira. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como é que a gente faria, né, esse tipo de atividade aqui dentro do sistema. Então, mostrando para vocês, aqui é uma base de teste bem simplesinha, eu tenho só um registro. Eu usei esse cadastro de terceiros porque ele é justamente a menor entidade que a gente tem no sistema, assim, o menor número de colunas numa tabela, ele é um cadastro bem pequenininho e ele é bom para exemplificar esse tipo de coisa. Então, vocês viram aqui que quando eu entro numa tela de alteração, ele simplesmente me traz os dados que foram desenhados no template desse programa, onde o cliente, né, preenche os dados e grava essa informação. Eu, como administrador, eu posso vir a qualquer momento e falar, eu quero customizar essa tela. Então, aqui ele me dá um editor visual, que eu posso ir acrescentando campos aqui. Eu vou pegar esse campo, vou dizer que essa aqui é a foto do usuário, e ele é do tipo imagem. E vou dizer que isso aqui são os dados adicionais desse cadastro. Vou dar um nome para essa customização. Vamos salvá-la. E agora a gente vai ver que o comportamento do meu programa já mudou totalmente. A tela desenhada ganhou agora esses tabs aqui, onde a tela original do meu sistema, a tela que foi desenhada pelo programador, assumiu o papel aqui de dados gerais, e o nome que eu dei para a minha customização, que foi dados adicionais, assumiu esse outro tab aqui. E já com toda a funcionalidade. Então, eu posso, por exemplo, subir uma foto aqui, salvo, e esse dado já passa a fazer parte do cadastro desse usuário, mas apenas dessa empresa. Qualquer outra empresa que eu entrar, continua com o comportamento que foi desenhado do sistema. Então, essa capacidade de customização para a gente é fundamental, e ela existe em todos os pontos do sistema, tá? Até nas telas mais complexas. Por exemplo, se a gente entrar naquele exemplo lá que a gente falou dos orçamentos, deixa eu mostrar um exemplo aqui, onde, por exemplo, eu posso customizar na tela de itens também. Além da tela geral, eu criar os meus campos, eu posso vir, olha, quando eu for dizer quais são os itens desse orçamento, eu quero uma customização. Aqui, inclusive, nesse exemplo, já tinham alguns aqui. Muito comum a gente ter o uso, por exemplo, dessa customização para clientes que precisam, por exemplo, de uma planilha de cálculo diferente para a composição de preço de vendas. Tá? Assim, essa semana, inclusive, estava com o caso de um cliente que vendia cortes de placa de metal. Então, o preço dele era formado no momento da venda. Então, aqui ele teria um campo que era do tipo consulta de produtos, né? Então, ele vai selecionar um tipo de metal, ele me põe a altura, a largura do corte, horas de mão de obra, margem de, né, a rentabilidade dele e o preço. Esse preço transportado para o item do pedido. Isso é uma customização totalmente possível dentro do nosso ambiente, muito utilizada. Então, isso dá para a gente, inclusive, criar, com essa forma de customização, a gente consegue interferir realmente no conteúdo sistêmico, mudar o comportamento do sistema. Voltar aqui. E agora, próximo passo nosso é realmente agora vamos incorporar o PHP 8, isso a gente já está fazendo esses estudos de impactos, pelo que a gente tem visto, vai ser um caminho simples, né? A gente só quer realmente se certificar da estabilidade dessa versão inicial,
identificar os pontos de ganho que a gente consegue trazer para a plataforma para que seja bem assertivo o momento de ida para o PHP 8. Ari? E era isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que eu consegui chegar no tempo certinho aí, certo? Ari? Exato. Tá me ouvindo? Aqui é o Anderson. Oi, Anderson, tô sim. Tudo tranquilo. Aqui tem um delay aqui, mas já tem algumas perguntas aqui no chat, tá? Alô? Oi, tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Tá jóia. Tô por aqui. Tem uma pergunta aqui no chat já. Alguns clientes terão mais tabelas que os outros do banco? Exatamente. Não traz trabalho para manutenção. Primeiro, assim, a questão do banco, eu consigo distribuí-los. Hoje, eu estou em um único banco, mas única e exclusivamente para nossa facilidade, tá? Porque eu ainda consigo dar um bom nível de performance. Enquanto eu conseguir, o máximo que a gente conseguir manter um único banco, isso diminui os riscos e o trabalho da manutenção da gestão desse ambiente. Mas a qualquer momento eu posso separar essa carga, dizer, olha, todos esses clientes estão nesse banco, a partir desse cliente eu começo a direcionar para um outro. A gente tem toda essa questão muito bem resolvida no framework. Agora, essa questão é verdade. Alguns clientes, se tiver várias customizações, eles vão acabar tendo mais tabelas no banco. Ele acaba criando uma tabelinha para cada uma dessas customizações. O Ernesto está falando aqui, ó, e como eu posso usar esses dados adicionais criados por um cliente? Exatamente, esses dados adicionais, eles estão totalmente disponíveis em todos os pontos do sistema. Então, quando vocês viram ali o gerador de relatórios que eu mostrei, além das colunas descritas no metadados, entram as colunas customizadas. No gerador de formulários, no gerador de consultas e tudo mais, esses campos para o usuário é transparente se ele é um campo customizado ou se ele é um campo que foi desenhado para o sistema. Tá? Então, com isso, a gente consegue dar essa transparência para o usuário, ele não sabe a diferença de um campo que ele criou customizado ou um campo do sistema. Tá, a forma, aqui tem uma pergunta antes, gostaria de saber qual a forma de armazenamento e controle disso. Basicamente, eu crio uma estrutura mais simplificada, mas uma estrutura de metadados para cada uma dessas customizações. Esse é o controle, para eu saber o que contém cada uma, e o armazenamento é feito em uma tabela. Tá? É uma implementação muito simples, de uma relação 1 para 1 de IDs ou 1 para N em algum caso, porque a gente também tem situações de customização onde dentro dessa customização a gente tem um master detail também, para ele poder fazer um cadastro dele de uma entidade que a gente não conhece. Então ele também tem até essas estruturas mais complexas aí de armazenamento. Isso permite também, a gente tem a questão de essas customizações podem existir tanto dentro de um programa nosso, então eu crio essa entidade, essas colunas de dados para acrescentar o nosso conteúdo sistêmico, mas elas também podem existir como uma entidade independente. O usuário quer criar essa semana, qual foi o caso que eu tratei? O usuário tinha lá um controle de frota. Então, ele desenhou uma tabela com os veículos dele, com a manutenção uma outra tabela de manutenção da frota, que usa como insumo aquela tabela de veículos, ele consegue relacionar essas customizações, então ele acabou criando um sistema de manutenção para o uso dele, um sistema simples de manutenção para a frota de carros da empresa.
Aí, aqui no caso de customização, ele cria de fato tabelas ou colunas dentro de uma tabela? Sim, ele cria uma tabela para cada customização. Porque aí a gente consegue trabalhar com joins simples, né, de uma tabela com a outra, sem onerar a performance da minha tabela principal, que seria, vamos dizer, a tabela de orçamentos ali. Então, eu só tenho, quando eu faço esse select final, na verdade, o que eu estou gerando é um join da tabela do sistema com a tabela de customizações. Aí isso eu consigo não ter problemas de performance geral do sistema e da funcionalidade que o usuário precisa. A última pergunta aqui: existe uma entidade no banco de dados para vincular os campos adicionais ao formulário, onde foram criados esses campos? Sim, que é justamente o que eu falei, a gente cria um modelinho de metadados para cada uma dessas customizações. Bom, Anderson, eu não sei como é que você está agora de horário, como é que você quer se a gente... Eu estou à disposição aqui, você me diz. Tá bom. Obrigado, Ari. A gente tem alguns minutos ainda, se você quiser responder algumas perguntas. Claro, as perguntas têm que aparecerem aqui. Pessoal, temos alguns minutinhos aí para a gente concluir a palestra do Ari. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma provocação aí para o Ari? Vamos lá. Ó, o ID77 aqui quer fazer uma pergunta. Vamos lá, pode fazer. O Ari responde. Pessoal, pode colocar aqui pelo chat, o Ari tá de olho. Ó, esse sistema foi todo feito, customizado, sem uso de framework, eu acho que é isso. Foi feito inteiro sem uso de nenhum framework de mercado. Obviamente, né, é aquela questão. Você vai ver o que os frameworks legais fazem, né, e procurar as vantagens de cada um. A gente sempre diz, quem faz por último, né, quem reescreve a última versão, tem condição de olhar o que todo mundo fez, buscar o melhor de todo mundo e tentar refletir isso no seu mundo, né? A mesma coisa quando a gente desenhou o modelo de metadados do RPFlex. A gente já vinha de uma experiência, né, que na outra experiência se chamava de dicionário de dados, que foi extremamente assertiva a criação, foi um movimento assim que deu um ganho enorme de funcionalidade no sistema que a gente desenvolvia na época, só que ele tinha performance penalties muito complicados, né? Aquilo originalmente foi desenvolvido numa estrutura DBF, né, esses dicionários de dados, que quando passou para dentro do banco de dados ficou extremamente lento isso, tanto que você vê quantos anos se demorou para migrar esses dicionários para dentro do banco de dados, para conseguir alternativas. Então, quando a gente foi fazer a intenção desses dados do modelo de metadados é a mesma, que é estabelecer, é você saber como é que as suas entidades se relacionam, comunicar isso com o usuário com um nome inteligível, né? Eu não vou dizer, esse aqui é o ID for, sei lá, qualquer nome de campo, né, que a gente usa. Não, esse aqui é o ID do fornecedor na origem. Eu consigo dar um nome que faça sentido, inteligível para o usuário. Então, esse modelo de metadados ele é extremamente necessário, mas como a gente já tinha feito uma vez e carregou ônus e bônus de ter feito isso, na segunda vez que nós fomos fazer, a gente eliminou os ônus, né? Então, a gente já foi para um modelo que não passa por um banco, ele é basicamente um JSON armazenado num arquivo que eu consigo extraí-lo do modo muito rápido, sem gerar gargalos no meu servidor de dados. A gente vai aprendendo com a experiência, né? Conforme vai fazendo. O quanto, aqui tem o quanto, trabalha há quanto tempo com o PHP? Há 15 anos que eu desenvolvo com o PHP. Que veio trabalhando com o PHP.
Quais os principais problemas na questão de multi-tenant? É a segurança. É você garantir, e principalmente agora que a gente está falando de LGPD e todas essas obrigações, é garantir o isolamento entre tenants. Tá? Até a ponto, por exemplo, eu consigo oferecer para o nosso usuário a possibilidade dele, não necessariamente usuário, né? Quando a gente fala usuário, entenda-se várias vezes um analista de suporte agindo em nome do usuário, né? Ou um usuário que tenha esse conhecimento, essa proficiência técnica, né? Vamos falar, por exemplo, de um gerador de queries. Hoje eu consigo dar uma ferramenta para o meu usuário, onde ele escreve, onde ele gera as consultas SQL dele e tem o resultado disso num grid na tela. Então, um grande gerador de consultas ali. Qual é o problema disso? Se eu estou numa tabela compartilhada entre tenants, se ele fizer para mim um select asterisco from clientes, né, no nosso caso SA1, a tabela de clientes, ele está lendo os dados de todas as empresas. Então, a gente criou uma camada de SQL gerenciado, ou seja, eu tenho um compilador de queries, são trabalhos grandes de infraestrutura, onde essa query passa para um compilador e, obrigatoriamente, ela sai como select, asterisco for client, where ID da empresa igual a empresa que eu estou logado. Tá? Então, o grande desafio do multi-tenant é você continuar dando funcionalidade, mas garantir a segurança e o isolamento entre tenants. Aí, uma outra pergunta aqui, o quanto essa forma de desenvolvimento próprio dificulta o aprendizado dos novos colaboradores? No nosso caso, ele realmente não tem dificultado, ele tem simplificado, porque a gente trabalha com modelos. Então, hoje, um programador que entra, né, e essa é a especialidade do Ernesto, o Ernesto é o grande cara, sempre foi um homem de treinamento, de palestra, de falar, ele adora esse assunto, então ele basicamente é quem toma a frente desses treinamentos quando entra equipes novas, ele sempre participa, gosta muito disso, mas esse trabalho dele basicamente está focado em treinar um modelo, um grande objeto. Vamos dizer, hoje, 90% dos programas do RPFlex vem de um único modelo, que é aquele código que eu mostrei um pedacinho para vocês, do Master Detail. Porque eu posso ter um Master Detail sem detalhe, então é um cadastro simples. Ou eu posso ter um Master Detail extremamente complexo, que é o caso lá do faturamento, um monte de funcionalidades. Mas, basicamente, eu tenho que treinar esse usuário para aprender a usar o gerenciador de metadados e a estrutura desse objeto, todos os métodos e as possibilidades que esse Master Detail oferece. Então, assim, no geral, a gente está falando de facilidade de treinamento e não dificuldade, tá? Na prática, o que a gente viu é que um framework forte e modularizado, assim, baseado em modelos, facilita a utilização, o aprendizado de quem está entrando na equipe, dos entrantes na equipe. Aqui tem uma pergunta, entendi, muito bom. Vocês utilizam microserviços? Ainda não. Esse é um projeto que a gente já trabalhou a iniciativa, só que, assim, como o Ernesto falou, esse processo de migração tomou bastante tempo, né? Essa criação do novo. Mas por que tomou bastante tempo? Porque como a gente adotou o modelo híbrido, isso permitiu, em diversos momentos do projeto, a gente praticamente parar o projeto do novo. Isso a gente fez várias vezes ao longo desse tempo. Por isso que eu sempre brinco com o Ernesto quando ele fala, mas demoramos 5 anos. Eu falei, não, 5 anos não, nós demoramos 1 ano e pouco de trabalho contínuo. O problema é que a gente parou diversas vezes no meio para atender necessidades de mercado. Puxa, tem um cliente X que quer trabalhar com a gente, mas a gente só pega se tiver a funcionalidade e tal. Porra, para os programadores que estão no novo, vamos focar todo mundo aqui, vamos trazer para dentro essa conta. E esse espírito reinou assim em muitas fases, né? Desde que a gente começou a ter claro que a gente precisava do NIL, até a gente realmente colocar toda a energia e pilha para que ele saísse. E isso permitiu que a gente fosse manobrando
com a empresa, né, com essas questões comerciais, de negócio, priorizar isso ao invés de ter obrigatoriamente que concluir a versão do NIL para poder ter alguma iniciativa de mercado depois disso. Já trabalhou com Laravel ou Symfony? O que achas dos dois? Cara, eu estudei os dois um pouco, principalmente na época que a gente estava decidindo a criação do nosso framework. E aí a gente viu, por exemplo, do Laravel, a gente viu, eu até trouxe algumas características dele, por exemplo, na carga, uma característica que a gente tem, né? Por exemplo, o ERPFlex, a quantidade de URLs que ele responde são mais de milhões, tem mais de 1 milhão de possibilidades de resposta, né? Imagina desde um cadastro, você botar ali new RPFlex, /RP, /cadastros clientes. Só que esse cadastro de clientes, ele durante as validações, durante os pacotes, né, que transitam entre o client HTML e o back PHP, para cada tela tem uma infinidade de pacotes que podem ser enviados, de situações sistêmicas e tudo mais. Esse mapeamento, eu não posso mantê-lo, por exemplo, num array, para definir, né, que objeto eu instancio, né, chega uma requisição no server, eu tenho que saber que objeto eu instancio, executar esse método e devolver o conteúdo HTML. Então, a gente tem uma questão que a gente chama de mapeamento dinâmico. Esse mapeamento veio, não inteiro, mas a ideia de fazer o dinâmico veio do Laravel, por exemplo, olhando como ele trabalhava, tem características muito interessantes. Mas, assim, como todo framework, ele acaba fazendo mais do que a gente precisa. Isso também tem custo, né? Até que a gente fala, a tecnologia voltada para RP, voltada para o nosso negócio, né? E bem objetivo, porque a gente já tem um monte de desafios, essas questões de customizações, modelo de metadados, isso, infelizmente, nenhum framework pensa nessa camada. Os frameworks estão uma camada abaixo, né? Do que a gente vê por aí hoje. Espero que logo surja algum aí que pense em sistema realmente, né? Em conteúdo sistêmico. Não sei se tem mais alguma pergunta, pessoal agradecendo aí também, questões. Oi, Ari. Com as questões fiscais sempre no nosso país, né? Oi, Ari. Oi, pois não. Então, vamos lá. O evento segue, tá? A sala é de vocês. Então, assim, a próxima palestra vai começar daqui a 15 minutos. Então, vocês podem continuar por aí ainda conversando, tá? Porque assim, o evento segue, mas a sala é de vocês. Eu já entendi que a apresentação já foi toda feita, correto? Porém, você agora está respondendo as dúvidas. Fica à vontade. Eu só estou me ausentando por alguns minutos, porque eu preciso dar abertura da outra apresentação, tá bom? Fica à vontade. Olha, chegou mais uma perguntinha aqui. Com a pandemia, vocês conseguiram converter facilmente o trabalho do escritório para home office? Foi fácil. Hoje, assim, no final, não foi algo tão dolorido assim. E até nos trouxe algumas ideias, tá? A gente está estamos lançando, inclusive, aí um produtinho de infraestrutura. Qual foi a questão, né? Quando a gente falou, de repente a gente se viu com o desafio da nossa equipe de suporte estar remota, e a gente não sabendo de que forma esses clientes estavam sendo atendidos, né? Lógico, você tem uma série de ferramentas para atendimento por chat, atendimento por e-mail, a gente pode usar ali um Zendesk, um Jira Service Desk, ou seja, tem essas ferramentas. Mas uma outra questão que a gente estava enfrentando é a questão da percepção de valor do nosso cliente, né? Infelizmente, o cliente valoriza uma hora presencial de uma maneira muito diferente de uma hora remota, né? Então, a gente falou, puxa, eu quero acrescentar vídeo nessa questão.
mas a gente queria um vídeo com gerenciamento de demanda, né? Então, imagina que eu tenho a mesma coisa do que um call center, né? Eu tenho 5 atendentes de suporte, sei lá, 5 posições, e posso ter no momento 10 clientes falando comigo. A gente queria algo que eu não perdesse essa demanda, que concentrasse essa demanda, e conforme os meus atendentes fossem resolvendo essas chamadas de vídeo, essas demandas fossem caindo para ele. Nesse momento, a gente não encontrou nenhuma ferramenta do mercado e acabamos criando esse call center de vídeo, que hoje a gente está utilizando, está começando a utilizar na RP Flex, e vamos acabar colocando isso como uma ferramenta de mercado, porque esse momento de pandemia, essa realidade se tornou não só nossa, se tornou a realidade de uma série de empresas prestadoras de serviço como a gente, ou mesmo comerciais vendendo remotamente. Então, acabou a questão da pandemia, a gente não só se adaptou bem, como acabou trazendo algumas oportunidades interessantes também. Uma pergunta aqui, atualização do PHP 8. Costuma ser muito trabalhosa essa atuação, parece ser um sistema bem grande. Na verdade, a questão da migração, como foi para o 7 e tudo mais, é uma questão de analisar muito bem a documentação do que está sendo descontinuado, né? Me falhou a palavra, veio deprecated na cabeça. O que está sendo descontinuado. Uma vez que você identifique isso e elimine essa utilização, aí é um trabalho realmente braçal, é muito test search, sabe? Buscando as ocorrências daquilo. Eu acho que a migração mais complexa foi do 5 para o 7, porque principalmente com a saída daquelas funções de acesso do MySQL, que você já não podia usar o acesso direto, você tinha que usar o objeto para acessar. Essa mudança, a gente tinha alguns pontos do sistema, principalmente em bibliotecas que a gente usava, códigos para acessar algumas APIs de terceiros, essas integrações, que acabavam lançando mão dessas conexões de banco. Então, a análise foi muito maior. Pelo que a gente viu de documentação até esse momento do PHP 8, deve ser um trabalho simples, tá? Não deve ter grande impacto nessa migração, de dificuldade nessa migração. Olha o Ernesto fazendo provocação aqui. Se eu tenho um sistema meu e quero usar essa plataforma, é possível? Nesse momento, não, mas a gente está olhando com muito carinho para isso. Como criar, na verdade, a gente já está começando, já temos até o embrião disso, que é um IDE para trabalhar com essa plataforma, né, subindo conteúdos dentro. Imagina uma organização, né, onde eu tenho o core, e dentro do core eu tenho cada um dos conteúdos específicos. Um deles, o RP Flex, por exemplo, eu poder ter outros conteúdos ali. A gente vem olhando para isso com muito carinho, assim, para colocar essa plataforma no mercado para outros desenvolvedores. Vocês têm algum vínculo com a TOTUS? Não, nenhum, só intelectual, né? Vamos imaginar que a mente que criou o MicroSiga é a mesma que criou o RP Flex. Isso nos vincula muito, mas vínculo como empresa, absolutamente nenhum. A gente tem carinho, sem dúvida alguma, por ter passado tanto tempo lá, por ter feito parte dessa trajetória, dessa história, mas hoje nenhum vínculo entre as empresas. Ver se temos mais alguma. Bom, é isso aí, gente. Acho que demos uma passada aqui pelas perguntas. Deixa eu até dar uma repassada se tem mais alguma. Estou voltando aqui nas perguntas.
Tá, se você quiser deixar o seu contato, Ari, porque essa apresentação está sendo gravada, né? E como vai ficar... Pois não, deixa eu as pessoas vão poder entrar em contato com você primeiramente. Deixa eu botar aqui no meu último slide, aqui, que ele estava justamente... Vou compartilhar de novo, então, a minha tela. Fiquem à vontade aí em colocar qualquer pergunta que surgir aí mais. Tá joia. Ari, muito obrigado, tá? Muito obrigado aí pelo seu tempo, por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência com o público da PHP Conference. A gente realmente agradece muito e agradece também o patrocínio do RP Flex e a PHP Conference. Empresas como a RP Flex fazem uma grande diferença para a gente realizar eventos como esse. Muito obrigado também, um abraço aqui para o senhor Ernesto, que eu acho que está conectado aqui com a gente. Se você quiser fazer essas considerações finais, fica à vontade, mas desde já o meu abraço. Obrigado mesmo. Não, tá, já. Eu só queria agradecer aí a oportunidade de estar aí mostrando para vocês um pouquinho do que a gente faz. Às vezes é difícil separar o técnico da paixão, né? A gente se envolve totalmente na criação desses ambientes aí, mas é sempre um prazer estar aí mostrando o que a gente vem fazendo. Tá? E vamos continuar com essa parceria aí que a gente vem tendo. Tá aí. Obrigado a todos aí pela atenção.